Fala, tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, muito prazer, Wilson Oliveira, falo de Santa Catarina, Palhoça, diretamente da oficina Tropa da Pintura Automotiva, onde eu sou sócio, proprietário e pintor dessa oficina. Pintor, preparador, orçamentista, cheio de coisa para ocupar a cabeça. Mas eu gosto demais, demais mesmo, não estou reclamando, pode ter certeza. Eu quero mostrar hoje para vocês a aplicação de verniz nesse Optima, que entrou para a gente fazer os dois para-choques. Vocês não estão vendo aí, porque eles nem estão dentro da cabine. Esse lado inteiro aqui e o capô. Eu só vou mostrar a aplicação de verniz, tá? Eu já fiz a aplicação de tinta, foram 4 demãos de tinta, bem caprichado, já conferi tudo certinho. Agora eu só vou passar o pano pega-pó e vir com a primeira demão de verniz, tá? E a gente vai conversar sobre o seguinte: um problema comum que acontece depois que a gente faz a pintura, tá? E esse problema comum é o quê? Queda de brilho, principalmente em carros pretos, tá? Vou mostrar a aplicação de verniz, mas o foco da nossa conversa vai ser esse aí. Então eu vou passar o paninho pega-pó, vou vir com a primeira demão de verniz e no intervalo a gente troca uma ideia quais os principais motivos para dar queda de brilho quando a gente faz a pintura. Nunca aconteceu com vocês de aplicar o verniz, nem tirar de dentro da cabine e ele já ficar fosco? Será que o problema está no verniz? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que é uma informação básica que a gente não sabe? Então a gente vai trocar essa ideia depois da primeira e segunda demão de verniz, tá bom? Intervalo da primeira demão de verniz, eu vou falar dos dois maiores vilões na queda de brilho quando a gente faz a pintura, que é a base poliéster e o verniz. Esses produtos, eles têm os seus componentes, os seus produtos voláteis. O que isso quer dizer? Vamos lá, o verniz HS da Anjo diluído em 10%, que é o que eu usei aqui, vamos dizer que ele tenha 50% de sólidos, só para ficar uma conta mais simples, tá? Eu apliquei 200, catalisei, 200 ml de verniz, apliquei no paralama. Desses 200 ml que eu apliquei no paralama, 100 vai ficar. Os outros 100 são os produtos voláteis, lembra? 50%, catalisei 200 ml, 50% de 200 ml, 100 ml. 100 fica e 100 ml acaba evaporando. Mas para ele evaporar, ele vai fazer o seguinte: ele vai ser aplicado, vai passar pela tinta, vai passar pelo primer, vai passar pela massa, vai passar pelo wash primer, vai chegar na chapa e aí sim, vai bater e vai retornar. Agora pensem comigo, ele está retornando, você aplicou mais uma demão de verniz sem esperar o flash off, tá? Para quem não sabe, o flash off é isso aí. É o intervalo entre cada demão de tinta, entre cada demão de primer, entre cada demão de verniz. Mas tem uma galera que gosta de deixar um pouco mais complicado, né? Então, para ficar mais fácil, é isso aí. Um intervalo entre cada demão. Então, quando ele estiver subindo e ele vai ser aplicado a segunda demão de verniz, todo o solvente que estava subindo, ele vai descer de novo junto com o da segunda. Ele vai até a chapa, vai bater, vai retornar. Só que a gente não espera o intervalo e aplica a terceira, né? Todo o solvente da primeira, da segunda e da terceira vai descer. Só que é muito solvente que vai ter numa peça. Quando ele começar a evaporar, o filme do verniz acaba fechando ali, o solvente acaba tendo uma dificuldade para evaporar e acaba dando a queda de brilho. Às vezes pode até acontecer de quê? De ferver, ter fervido no verniz por conta dos intervalos entre cada demão.
O outro vilão que eu falei para vocês é a tinta. A tinta, na minha opinião, é a maior vilã, tá? Mais que o verniz ainda. Vocês nunca aplicaram tinta numa peça de fuminação? Na mesma peça aplicou verniz sobre verniz, aonde foi verniz sobre verniz não deu queda de brilho, e aonde foi aplicada a tinta deu a queda de brilho? Então, para mim, a tinta é a maior vilã, tá, tropa? Vocês têm que esperar um intervalo, principalmente quando a gente vai pintar uma peça assim, pô, só o paralama, entra carregando, pô, apareceu risco de lixa, a preparação não ficou legal, daí começa a pulverizar sem esperar os intervalos, vai acontecer a mesma coisa, o solvente vai ficar retido lá, não vai conseguir evaporar, e esse, antes mesmo de tirar de dentro da cabine, vocês podem ter certeza que já vai dar a queda de brilho. Mas não é só isso, tá? Esse aqui que eu falei pra vocês são os maiores vilões. Eu vou aplicar a segunda demão de verniz e aí eu venho conversar porque tem mais algumas coisas que ainda acontecem, mais algumas coisas que fazem dar a queda de brilho depois de pintado. Então, tropa, antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que eu usei a pistola GTI ProLite, leque todo aberto, 3 voltas da agulha e cerca de 26, 27 PSI. Dificilmente eu chego a 30 ou até mesmo passo. Na realidade, eu nem lembro a última vez que eu fiz isso, sinceramente. Mas enquanto a gente vai trocando a ideia aí, vai aparecer o resultado para vocês, tá? Vamos falar agora sobre outras questões, tá? A gente falou sobre a principal, né? As principais, que é a tinta e o verniz, o flash off, o tempo de intervalo entre cada demão, que na minha opinião é o maior vilão. Só que tem outras coisas também. Vou falar para vocês o seguinte: usar catalisador e diluente inadequado, mesmo sendo da marca do verniz. Como assim, Wilson? Vou usar o diluente, o catalisador da marca verniz e mesmo assim pode dar problema? Pode, tropa. É o seguinte, se eu tô num lugar muito quente, tá? Vamos tô no Nordeste, a galera do Nordeste, eu troco uma ideia com eles, eles estão pintando a 40 graus, imagina a sensação térmica, né? Tô pintando lá a 40 graus, eu não posso em hipótese alguma usar o catalisador e o diluente para baixa temperatura ou temperatura normal, mesmo sendo do mesmo fabricante. Vai ficar muito ruim de aplicar, vai ficar muito difícil de tirar um alastramento legal dele, vai ficar bem pesado e antes mesmo de tirar de dentro da cabine, ele já vai ter dado a queda de brilho, tá? Vou dar um exemplo para vocês, o meu. Primeiro, né, que dependente do catalisador ou diluente que tu usar, não vai acelerar para o polimento. O tempo final de polimento é tudo mesmo. Se o verniz tem 16 horas por polimento, independente do catalisador e o diluente que tu usar do mesmo fabricante, sendo ele temperatura normal, baixa ou alta, o que vai mudar é aqueles primeiros 15, 20 minutos para tirar de dentro da cabine. Quando eu uso um catalisador e um diluente para alta temperatura, eu tenho que esperar um pouquinho mais. Por exemplo, se eu tiver numa temperatura normal, tá? Se eu tiver numa temperatura baixa, a probabilidade de dar escorrido é muito grande e eu tenho que esperar um tempo muito grande para tirar de dentro da cabine. Então o que muda é o começo, tá? E eu vou falar para vocês como que eu faço. Temperatura alta, acima de 30 graus, sempre uso catalisador e diluente para alta temperatura. Temperatura normal, eu sempre uso catalisador e diluente para alta temperatura. Só que aí eu tenho que esperar um pouquinho mais para tirar ele de dentro da cabine. Já em temperatura baixa, eu sempre uso o catalisador e o diluente normal. Em hipótese alguma, eu particularmente uso o catalisador e o diluente para baixa temperatura. Eu realmente não gosto, prefiro esperar um pouquinho mais de tempo para tirar de dentro da cabine, mas o
Fazendo da forma que eu falei para vocês, acaba facilitando muito na aplicação, no alastramento, no brilho. Fica um brilho molhado mesmo, né? Então já fica a dica aí para vocês, tá? Usem sempre um catalisador e o diluente adequado para a temperatura ambiente e, claro, mesmo sendo da mesma marca do verniz. E pode ser alguma, por exemplo, a gente pode usar o catalisador e o diluente de um verniz de uma marca em outra. Ah, mas eu sempre fiz isso, nunca deu problema. Provavelmente não chegou até você o problema de novo, porque você não faz isso o tempo inteiro, né? Ou deu problema e o cliente simplesmente não quer mais aparecer na tua oficina. Porque o cliente, quando a gente vai fazer o serviço, você já sabe, é difícil deles parar o carro. Imagina pegar o carro, levar, dar queda de brilho, parar para refazer, ele acaba pensando, ah, nem vou aparecer mais lá naquela oficina. Então vocês fiquem muito ligados e usem sempre também o catalisador e o diluente da própria marca do verniz. E a última que eu vou falar para vocês, claro que em hipótese alguma também a gente vai usar um thinner de solvente, um thinner de limpeza, né, para fazer a diluição. Outra questão é o seguinte, por isso que eu já nem falei do thinner de limpeza, tá? Solvente ou diluente inadequado, né? Isso aí, em hipótese alguma, a gente vai fazer. Outra questão é usar o catalisador do primer pro verniz. Sim, dá queda de brilho. Onde é que fica o primer? Vocês estão vendo o primer aí? Não, né? O que que tem por cima do primer? Tem a tinta e tem o verniz. O primer precisa de proteção UV? Não, ele não precisa. E então, quando a gente usa o catalisador do primer, o verniz acaba ficando sem a proteção UV, causando amarelamento e também queda de brilho. Para finalizar, quantidade de diluente que a gente bota para catalisar o verniz, a porcentagem. Quanto mais a gente colocar, mais a gente perde no número de sólidos, mais faz dar a queda de brilho. Vou dar um exemplo, lembra lá do número de sólidos e tal? Se tem 50% de sólidos com 10% de diluente, se eu botar 20%, vai para 40% de sólidos. Se eu botar 30%, vai para 30% de sólidos, né? A gente acaba perdendo o número de sólidos e aí causando também a queda de brilho, tá bom? E para finalizar, tu vê, ó, a gente vai conversando, eu vou finalizar, sempre vem outra coisa na cabeça, porque se a gente for ver mesmo, a gente não para nunca. Inclusive, eu quero pedir para vocês deixarem aqui nos comentários alguma coisa que eu esqueci que realmente faz dar a queda de brilho também. E para finalizar mesmo, polimento. Eu fiz o polimento, vocês viram que ficou muito bom a pintura, né? Se eu chegar aqui no outro dia, esperando primeiro fazer o polimento antes do tempo indicado, mas mesmo esperando o tempo indicado, se eu chegar aqui e tacar ali lixa 1.200, e lixa 1.500, e lixa 2.000, e lixa 2,5, e boina, vai fazer o quê? Vai dar aquele brilho e, por forçar muito, vai fazer com que a queda de brilho futuramente venha. E quando vem, pode polir 200 vezes depois, pode polir até arrancar o verniz e fica brilhoso e logo em seguida acaba dando a queda de brilho. Beleza, tropa? Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não se esqueça de deixar aquele like. Para quem não é inscrito, aqui embaixo do seu lado direito está escrito inscreva-se. Cliquem ali e acionem o sininho de notificação. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube enviará uma mensagem para vocês. E vocês não perderão conteúdo nenhum. Valeu, tamo junto e um abraço!